Eu odiei não ter amado esse livro, tá? Quer dizer que ele é ruim? Não. Mas não é tão bom quanto a Bookesfera fez parecer. Oi, eu sou a Kátia Rodrigues, esse aqui é o meu cantinho literário, onde a gente fala de livros, dá uma desabafada, às vezes dá uma surtada também. Então vem, senta, fica à vontade, pega um cafezinho, que aqui a gente tá em casa. E falando em casa, eu li. Eu li Morando com Vampiro, um dos queridinhos da internet. E nesse vídeo, eu vou falar o que eu achei. E talvez eu dê um pouquinho de spoiler, tá? Se você não conhece esse livro, ele é um romance jovem adulto da escritora Jenna Levine e conta a história do Frederick e da Cassie, né? Essa jovem, sonhadora, trabalhadora, que acaba tendo que dividir o apartamento com um vampiro. E, gente, esse livro ele tá classificado para maiores de 18 anos, tá? Porque tem hot nele. A Cassie é uma artista que não tá muito bem das pernas, assim, por assim dizer. Ela não tá conseguindo viver da arte dela e ela tem 2 empregos. Um deles numa biblioteca e o outro à noite num café. E mesmo tendo esses 2 empregos paralelos, ela ainda não tá conseguindo se bancar e bancar o apartamento em que ela mora. Então, ela recebe uma ordem de despejo para ela procurar um novo lugar. Nisso, ela e o amigo dela encontram um anúncio na internet de um apartamento que está para alugar para dividir quarto com o dono, né, o Frederick. E logo de cara, eles acham esse anúncio um pouco estranho, porque o apartamento parece ser muito bom por um preço muito baixo. E aí a Cassie entra meio que nessa decisão difícil, tipo, eu entro, mas e se o cara for um maluco? Porque tá muito estranho isso aqui. Mas o amigo dela falou assim, vai pelo menos conhecer o apartamento, de repente você gosta. Beleza. Aí eles foram lá conhecer o apartamento. No que a Cassie visita o apartamento e o Frederick abre a porta, ela fica boquiaberta porque o homem é um gato. O clássico que a gente chama homem bonito e misterioso. Ela entra no apartamento, ela vê que os móveis são um pouco mais velhos, que o apartamento tem uma iluminação ótima, com janelas enormes, embora as cortinas estão sempre fechadas. E acha o Frederick um pouco estranho, porque ele só pode recebê-la no apartamento durante a noite. E ele fala que ele dorme durante o dia, porque ele trabalha durante a noite. Enfim, ela cai no papo dele e ela vai morar com ele junto. E aí, nisso, os dois estão aprendendo ali a conviver, né? E os dois ali juntos, até que a Cassie descobre que o Frederick é um vampiro. E assim, gente, eu gostei da interação deles quando eles vão morar juntos. É tipo uma comédia romântica, assim, sabe? Uma coisa mais adolescente, eu achei. E talvez se o livro não tivesse hot, seria claramente um romance adolescente e facilmente passaria na sessão da tarde. Porque tem uns momentos muito engraçados, tipo, a Cassie e o Frederick, eles têm uma diferença de idade muito grande, né, já que ele é um vampiro. E o Frederick, ele passou muito tempo dormindo. Ele teve um problema e aí ele passou muito tempo dormindo. E ele perdeu a atualização do mundo. Então ele é como se ele estivesse preso em 1800, por exemplo. Então ele não sabe usar a internet. E a Cassie tem que ensinar ele como se usa a internet. E é legal essa interação, esses momentos que eles têm de aprendizado em conjunto, assim. Por exemplo, o próprio preço do apartamento é um deslocamento do Frederick, porque ele não tem noção de quanto custa um aluguel atualmente. E ele tem um amigo, que também é vampiro, que é o Reginald, que meio que ajuda ele com essas coisas de atualidade. Só que o Reginald, gente, também é, assim, totalmente desconexo com a realidade. E aí a Cassie fala pro Frederick, né, eu achei muito barato, achei até estranho, né, você colocar para esse apartamento aquele valor muito baixo. E aí, quando ele fala com o Reginald fala assim, coloquei um 0 a menos, desculpa. Então, assim, é uma interação divertida, é um livro divertido. Também tem uma cena que eu adoro nesse livro, que é quando o Frederick e a Cassie estão se aproximando, e aí a Cassie tá mostrando pra ele o que é o Instagram. E aí ela tá rolando no feed dela, assim, e tem uma foto dela na praia de biquíni. E o Reginald fica vermelho. Se ele pudesse ficar vermelho, ficaria vermelho. Vermelho de vergonha e sai correndo do ambiente, porque pra ele, um biquíni é um escândalo, né, gente? Em 1800 as pessoas usavam todo o corpo coberto. E ver ela naquela situação, ele fica assim, transtornado. E é divertidíssimo ver a reação dele. Não foi um livro que eu levei a sério, assim. Eu acho que nem é pra ser levado a sério. Porque você descobre, por exemplo, que alguns vampiros têm poderes. E um dos poderes do Reginald é voar. Só que não é voar tipo um morcego. Ele voa tipo Superman, um negócio muito esquisito, flutuante, assim. Então eu acho que é um livro de comédia romântica, de fato. Não é pra ser levado a sério.
E muitas das críticas negativas que eu vi em relação a esse livro talvez seja por conta disso, porque as pessoas acharam que era um livro sério de vampiro. E não é, gente, é morando com vampiro, é dividindo o AP com o vampiro, sabe? Não tem como levar a sério. Uma coisa que eu achei engraçada lendo esse livro é que a autora frisa que o Frederick não tem sotaque, porque ele mora há muito tempo ali em Nova York, se eu não me engano, então ele não tem sotaque britânico. Só que na minha cabeça ele tem. Pra mim, ele fala com sotaque britânico. E aí, sabe o ator da série Lucifer? Aquele homem maravilhoso. Pra mim, ele é o Frederick. Se é pela descrição da Cassie, pra mim ele é exatamente igual aquele ator. Então ele tem aquele sorriso dele maravilhoso e o sotaque britânico vem junto, vem de brinde. Eu vou entrar numa parte agora onde eu vou trazer um spoiler do final do livro. Então fica aqui o alerta. O alerta de spoiler. Se você não quiser ouvir, por favor, feche esse vídeo, volta quando você tiver lido ele. Eu espero. Vai. Pode ir embora. Eu espero. Já foi? Tá aqui só quem quer spoiler, né? Beleza. Porque o que eu vi da maior parte das críticas desse livro é em relação ao final, que eu concordo que parece que a autora deu uma surtadinha na hora de escrever ele. Por quê? No começo ao fim do livro, a gente acompanha esse romance da Cassie e do Frederick, essa diferença de vivência entre eles, e tem todos esses momentos divertidinhos. Tem até cena de dorama no livro, que eu achei sensacional. Mas, no final, parece que a autora quis prolongar o livro, ou ela quis inventar um plot de ação no final do livro. Eu não entendi. Mas basicamente é o Frederick tendo que lidar com uma ex-namorada e uma família de casamento arranjado. E aí, por algum motivo, a família dele sequestra ele para casar com essa vampira, contra a vontade dele, aparentemente contra a vontade da vampira também. E a Cassie que tem que ir salvar ele junto com o Reginald. E aí entra um negócio de, ai não, vamos fazer aqui uma cena de sequestro, pedir resgate. Não entendi, gente. Eu realmente não entendi esse final, porque tava caminhando tão bem. Não precisava disso. Ela podia ter encerrado ali quando eles ficam juntos, quando eles aceitam que eles se gostam, eles ficam juntos, e aí eles têm que lidar com a decisão da Cassie ser vampiro ou não. Eu acho que poderia ter terminado desse jeito. E não ter inventado esse sequestro, o negócio deles gravando um vídeo pra chantagear a família, que foi um negócio constrangedor. Ai, gente, achei essa cena constrangedora. Não gostei, não achei engraçado nada, eu achei constrangedor. Então, concordo com as críticas em relação ao final. Eu acho que tira você do ritmo que você está tendo de leitura. Não condiz com o restante do livro, que até então estava focado no romance, e aí vai para um lado totalmente aleatório. Tem um desenrolar muito sem criatividade, eu achei. Porque, a gente vai chantagear eles e eles vão devolver de bom grado, tipo, fácil, sabe? Tipo, se fosse para resolver tão fácil, não precisava ter, eu acho. Acho que nada a ver. Outro ponto também que eu achei nada a ver é o poder do Frederick ser gerar frutas. Não entendi. Não tem utilidade. É engraçado. É engraçado, mas não entendi. Aceitei, eu só aceitei. Ele faz fruta. Ele nem come. Ele não pode comer alimentos. Tudo bem, fazer o quê? É o poder que ele tem. Sorte da Cassie, que pode comer o que ela quiser. Mas quando a gente olha para trás, vendo que é um livro divertido, com personagens carismáticos, a leitura dele é muito fluida, fácil de entender as cenas, fácil de visualizar o mapa que ela cria da cidade, do ambiente, dos lugares onde eles vão. É um livro gostoso de ler. Então, mesmo com esse problema no final, eu ainda recomendo muito a leitura. Porque é um livro divertidinho para você ler sem compromisso. Eu acho que essa é a definição dele. É uma leitura sem compromisso. E eu lembro que eu comecei a ler ele para curar minha ressaca literária. Porque eu tinha acabado de sair de um livro extremamente denso e estava assim com a cabeça a mil. E eu falei, gente, eu não consigo ler, eu preciso ler alguma coisa e tal. E ele já estava na minha lista de leitura do ano. Eu falei, tá aí, é um momento para lê-lo. E eu gostei. Então acho que para fazer esses intervalos entre uma leitura e outra, para curar a ressaca, uma leitura leve. Ele é um livro de leitura leve, definitivamente. Eu te convenci a ler esse livro? Acho que não, né? Comenta aí para eu saber. E se você já leu esse livro, você concorda com o que eu falei? Você discorda? Fala aí para mim nos comentários também, eu quero muito saber a sua opinião.
E não esquece de mandar esse vídeo para aquele seu amigo que está pensando em ler esse livro, ou que leu esse livro e não sabe com quem conversar. Fala para ele vir falar comigo, vamos bater papo sobre esse livro aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, e quem sabe eu não te vejo no próximo. Um beijo!